Louvado e exaltado seja o nome do meu Pai Celestial. Cantarei mais um salmo ao iniciar esse pequeno vídeo, ao qual irei de realizar nesse momento. Em nome de Yahushua, o Rei que veio tirar o pecado do mundo, morreu e ressurgiu e hoje reina com o Pai. Ele derramou um poder sobre os seus apóstolos chamado Espírito Puro do Altíssimo. Eu falo puro porque santo, ao qual está não é verdadeiro. O Espírito Santo é a derivação do maligno que enganou e fez assim nas Escrituras do Pai, modificando a sua linguagem, nosso idioma brasileiro português. Em nome do meu Pai Celestial, em nome do seu Filho Yahushua, eu darei início cantando o hino número 4 dos Salmos, número 4. Aleluia, Yahweh, porque Tu é bom, meu Pai. Que a Tua inspiração esteja comigo. Ouve-me, ouve-me, quando eu clamo. Ouve-me, ouve-me, quando eu clamo. Oh, Yahweh. Ó Pai da minha justiça, da angústia me deste largueza. Tem piedade de mim, ouve a minha oração. Amém, amém. Filho dos homens, até quando convertereis? Amém. Convertereis a minha luz em infâmia. Até quando amareis a vaidade, buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Mestre Altíssimo separou para si aquele que lhe é querido. O Mestre Altíssimo ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com os vossos corações, vossa mente e o vosso cérebro, e falai com a vossa boca sobre a vossa cama, e calai-vos, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Altíssimo Mestre Yahu. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Mestre Altíssimo, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria na minha mente, no meu ser, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Mestre Altíssimo, me fazes habitar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Mestre Altíssimo, me fazes habitar em segurança. Yahweh seja louvado. Dando continuação a respeito do reino do céu no nosso planeta, o qual o Pai Celestial veio estabelecer aqui no nosso mundo. Ele enviou o dilúvio conforme falou no capítulo anterior, no vídeo anterior. Ele enviou o dilúvio sobre a terra por meio do profeta e aquele que trabalhou e andava com ele, chamado Naú. Yahweh seja louvado. É bom que até esqueça os nomes nesse momento, porque o nome não mais faz sentido. Mas apenas nessa vida mortal ao qual nós vivemos, precisamos de entender que houve essas mudanças. As mudanças nos nomes aos quais foi realizada por Lúcifer, o antigo Lúcifer,
porque hoje ele não é mais Lúcifer. Ele representa o dragão, a antiga serpente, que fala no livro capítulo 20 de Apocalipse. Mas ele hoje representa pela humanidade a qual está no planeta Terra. Os governantes do planeta estão sendo instruídos e ensinados segundo as suas leis por Lúcifer, o antigo Lúcifer, que hoje é o Satã, que não pode ser visto porque ele tomou uma forma. Ele buscou a sua própria maldição e pegou uma forma horrível, e ele apresenta por forma humana, porque o seu corpo físico não é mais adequado a estar entre os seres humanos da nossa época, porque ele tem um corpo corrompido pelo desastre, pelos pecados que ele próprio causou sobre a vida da humanidade antes do dilúvio. Yahweh seja louvado para todo sempre, porque ele é bom. Porque ele determinou resgatar o seu povo antes do milênio, antes de criar o mundo. Ele determinou a salvar aquela geração a qual se desencaminharam no céu e vieram para a terra enganados. Repito novamente e vou repetir em outros vídeos sobre este assunto, pois todos vieram do planeta céu. Aqueles que foram julgados e condenados a viver infinitamente na perdição são a classe a qual pertence a Lúcifer, a classe do reino das trevas, a classe do reino do mal, o qual Caim foi gerado. E assim, o Pai continua a sua vida no homem aqui no planeta Terra. Ele gerou o Filho por intermédio do seu primogênito Adão. O nome dele é Sete, conforme já foi falado no capítulo 5 de Gênesis. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom, e é dessa geração a qual nós estamos hoje falando. Nós estamos chegando no 7º milênio. No 7º milênio, o qual foi profetizado por Sete, a respeito desse nome ao qual ele recebeu, 7 tempos. E nesses 7 tempos ele realizará uma obra no planeta Terra. O Pai Celestial realizará essa grande obra de restauração do nosso planeta, mas primeiramente do seu povo, o seu povo que morreram e sofreram e continuam ainda em sofrimento, explorado pelas nações corrompidas que vivem inspirados pelo ser maligno para governar o planeta. Mas o Pai Celestial determinou, agora ao começar o milênio, ser retirado do planeta todos aqueles que não pertencem a Ele. Yahweh seja louvado. E Satã, o antigo dragão que enganou Eva no Éden, é o autor de todos os males do planeta Terra, ele com as suas gerações, que ele veio do céu e morou no planeta Terra, antes de ser acabado, conforme eu já falei. Em nome de Yahushua, eu falei pela sua inspiração do Todo-Poderoso, porque sem a inspiração do meu Pai jamais poderei falar coisa alguma. Aleluia, Yahweh. Ele criou o homem e deu do seu Espírito puro. Ele tem poder para fazer e desfazer, mas ele assim o fez. O homem do pó da terra conforme o seu propósito, e soprou sobre ele o Espírito de vida.
Esse ser, ele existia antes de o mundo existir. Até ali ele estava existindo ainda e ele combinou com o Pai para vir morar no planeta Terra, para resgatar aquela geração que foi gerada dele lá no céu. E estavam desencaminhando o céu. O céu estava sendo ameaçado por ele porque ele era um ser muito antigo, o segundo a ser criado no planeta céu. Aleluia e alvo. Ele determinou a formar o seu reino nos reinos das trevas e assim o fez. Estabeleceu o seu reino. Contaminou a geração do Pai Celestial, tudo por ordem, segundo a permissão que o Pai o deu. Porque só esse o método que o Pai tinha de segurar e salvar aqueles seres que estavam enganados, que estavam bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de seres celestiais que tinham sido seduzidos a vir morar no planeta Terra. E eles vieram e se arrependeram e clamaram ao Pai, e ele enviou o seu primogênito ao mundo. E ele veio assim no planeta Adão. Adão veio no planeta Terra e nasceu sobre a vontade do Pai Celestial e a sua própria vontade também. Porque todos que vieram de lá era a geração dele, fazia parte com ele, e ele então determinou a resgatar esses seres que vieram de lá. Aleluia e alroxa. Louvado seja o nome do meu Pai Celestial. Até aqui nós sabemos que ele fez a destruição no planeta. O Pai enviou o seu filho Adão, e assim ele formou a geração. Mas a geração de Adão viveu por muitos e muitos anos. Depois do pecado de Caim, o seu suposto filho, quer dizer, pois Caim era a geração da serpente do antigo dragão, que era o diabo, hoje é o diabo e Satã. Então ele formou essa geração, ele cometeu pecados e multiplicou o pecado. 70 vezes 7. Imagina quanto de pecado. 70 vezes 7 é a mesma coisa de 490 mil anos, o qual o tempo que eles determinavam lá antes de ser gerado o 7. Até que foi gerado o 7, eles viviam já menos anos. E quando esses seres tomaram as mulheres, passaram a ser homens no planeta Terra. Aleluia e alvo. Assim, eles multiplicaram grandemente a sua população, mas a população de seres corrompidos, seres que não tinham inteligência, seres que tinham ganância para ser homens e viver como homens, apenas isso. Porque aquilo que eles viram, eles ficaram curiosos e queriam ser homens para confirmar essa beleza que eles viram nas mulheres. E assim contaminou a geração de Adão, ao ponto que houve corrupções e muitas mortes, e o último dos filhos do Altíssimo, ou de Adão, que era Noé, estava sendo perseguido para ser morto. E ele então, faça para ti uma arca. E assim ele o fez e entrou na arca e se salvou no dilúvio. Agora, meus irmãos,
Nós estamos no final da palavra, a qual foi dita a 7. 7. Tu receberás a proteção e a minha presença estará com a tua geração no planeta. Yahweh seja louvado. E assim 7 viveu. E assim nós estamos vivendo por causa da piedade e do amor do Pai Celestial, ao qual Ele manifestou, enviando novamente o seu primogênito, para novamente sofrer de uma forma diferente, uma forma mais corrompida da qual existiu no planeta, e ainda existe até agora. Yahushua. Ele veio novamente, nasceu em Eva. Eva representava a terra virgem quando Adão também foi criado. Ele representa a terra. O pai, a mãe de Adão representa a terra, a qual ele é o herdeiro completo, porque ele morreu. Mas ele ficou o seu poder com o Pai Celestial e passou esses 1000 anos, esses 6.000 anos, 4.000 anos, quase 4.000 anos de vida sem vida. Porque ele não morreu, segundo diz as Escrituras, mas o seu poder estava sendo usado por um ser chamado Miguel. Esse ser, ele existe até hoje. Esse ser, ele trabalha unido com o Mestre Celestial agora. Esse ser é um ser que chamam de Miguel, mas não é Miguel o seu nome. Aleluia, Yahweh. Porque o Altíssimo é bom. E o Messias nasceu novamente aqui no planeta Terra. No livro de Hebreus te dito, e assim como, ó Pai Celestial, tu enviaste o teu Filho na terra, novamente ao introduzir seu primogênito do mundo, o Altíssimo diz, e os filhos de Yahweh, ou os anjos, conforme diz essa palavra, anjos. Mas eu não gosto de falar essa palavra anjos, porque é uma criação maligna. É uma criação dos anjos, dos seres que são idólatras. Porque eles colocaram anjos, a letra J não existia no tempo que eles colocaram. Então o nome dos seres celestiais é um nome desconhecido, o qual será falado, ou alguém fala no idioma hebraico, confirmando esse nome Manuel. Não é Manuel. Yahweh seja louvado. Miguel quer dizer. Aleluia, Yahushua, porque ele é bom. Então ele veio e nasceu de Míria, que chamam de Maria, e idolatraram ela como sendo a mãe de Deus. Não. A mãe do Altíssimo, do Mestre Yahushua, é o planeta Terra. Louvado seja Yahweh. E assim ele nasceu de mulher novamente para continuar recebendo a sua herança, a qual foi prometida a ele o planeta Terra. Toma em suas mãos, ó Mestre Altíssimo. Tu foi criado e toma tudo em tuas mãos e assim o faça. E tudo foi entregue nas mãos de Adão. Mas Adão veio para aquela finalidade a qual já sabemos que aconteceu horrível com ele. Quem de vocês poderiam fazer isso? Deixar o seu resplendor e tronos e dinheiro e riqueza para viver como Adão no planeta Terra. Para sujeitar a morrer porque ele sabia antes de vir que ele haveria de morrer.
haveria de formar essa geração a qual está hoje. Quando ele veio novamente, e é como Yahushua, o príncipe, o primogênito do Pai Celestial sobre a terra, e nasceu em Míria. O Pai Celestial enviou o seu poder por intermédio de um ser celestial, e esse ser disse: o que está gerado em ti é do Espírito puro do Altíssimo. Porque o Espírito puro do Altíssimo era o Espírito de Adão que estava em Adão, que foi purificado na sua morte. Adão viveu e sofreu no planeta Terra como homem mortal, mas ele assumiu a direção. O Pai Celestial continuou com ele porque ele o perdoou. E ele contaminou o Espírito do Altíssimo ao ponto que não poderia mais voltar, mas perdoou, estava limpo e poderia até ressuscitar ali naquele momento e continuar reinando. Mas não era essa a finalidade, porque jamais aconteceria alguma coisa se ele ressuscitasse ali. Se ele ressuscitasse naquele período, na verdade, nada aconteceria de importante. Era necessário que toda a sua raça do céu, a qual tinha sido enganadas por Lúcifer e suas legiões de seres que conheciam o bem e o mal, sabia da existência do mal e sabia o que ele estava fazendo. Ele só não sabia que ele ia perder todo o poder que ele tinha lá no céu. Só isso que ele não sabia. Mas ele enganou todos os seres que hoje são homens do planeta Terra. Aleluia! Se você que está me ouvindo e ouve essa mensagem, preste atenção a isso, porque é essa a verdade ao qual o Pai enviou o seu Filho Yahushua para morrer no Calvário por homens que estavam na lei, por imperadores romanos, por governo romano, por o governo israelita, o qual estava sendo dominado por Roma na época. E assim, ele morreu, porque ele tinha uma missão a cumprir no planeta, resgatar o seu corpo que ele tinha perdido no Éden. E ali então, ele teria que restaurar esse corpo, receber e voltar para o Pai. E ao mesmo tempo cumprir o direito de dar a todas as pessoas que crêem no seu nome Yahushua, para viver infinitamente. Se receberás o perdão do pecado, conforme ele disse: quem crer no meu nome não será morto, mas viverá infinitamente, ou não será julgado. Ele falou essas palavras quando em vida. Mas quem pecar contra, realmente sofrerá a circunstância da mortalidade infinita, que é uma vida paralisada no sistema corrompido de Lúcifer, que era Lúcifer, mas do antigo dragão, a serpente, que estará em breve presa no abismo, presa durante o período do milênio, e o milênio ficará um país, o nosso Brasil, que eu sou brasileiro, e assim, meu caro amigo e irmão, preste atenção nessas palavras, porque o reino há de ser estabelecido, conforme foi dito a Daniel. Daniel, o teu povo viverá infinitamente, e a tua sorte estará no final dos dias. Do final desse grande dia do milênio, o qual nós estamos chegando. O grande dia do Altíssimo está chegando, e muitos flagelos cairão, muitas coisas irão ser derramadas em nosso planeta, porque o Altíssimo assim o determinou.
o resgate do seu povo, assim como ele resgatou o seu povo no Egito. Não mudará a situação. O Pai Celestial é o mesmo que determinou esta forma de vida infinita para o seu povo. Lá no Egito livrou um povo cheio de dificuldades e corrupções, e eles herdaram muitas coisas das gerações do Egito. Mas eles morreram no deserto e não entraram na terra de Canaã. O próprio Moisés, o qual não é Moisés, mas não vou falar o nome dele verdadeiro, porque também nenhum efeito fará. Mas a história espiritual a qual você já viu está nessa escritura, no livro de Êxodo. Do capítulo 12 em diante você vê a história a qual ele saiu do Egito com mão poderosa do Altíssimo. E essa mão poderosa, ela permanece em nossos dias, agora no final, no começo do milênio. Com certeza haverá uma grande destruição em nosso planeta. Uma destruição semelhante ao dia do dilúvio. Se você me escuta e acredita no Pai Celestial, preste atenção, você que é ministro de igrejas e anuncia essas coisas nas igrejas, para que o povo converta no nome de Yahushua, o Rei que há de vir sobre o planeta Terra, dá o poder ao seu povo para reinar no período do milênio. Yahushua é o Rei, o qual reinará no percurso do milênio. Aleluia, Yahushua. Aleluia. Como foi lido no capítulo 4 de Salmos. O Salmo de Davi. Ouve-me quando eu clamo. Ó Yahuwah. Aqui está Deus. Eu não falo esse nome como meu Pai Celestial, ó Yahuwah da minha justiça, pois Tu és a minha justiça, ó Pai. Aleluia. Na angústia me deste largueza. Tem piedade de mim e ouve a minha oração. A oração a qual eu clamo a favor da humanidade, a favor do povo do Altíssimo, que vive aqui com uma esperança de viver infinitamente na paz do céu. E a paz do céu será concedida. Eu falo paz, mas em outros lugares fala shalom e outras palavras que não me interessam. Mas a paz é a qual haverá de ter no planeta Terra. Você entende o que eu estou falando? E eu estou falando linguagem mais baixas do planeta, que é o nosso português. Mas eu não conheço outro idioma puro, igual o problema, a pureza a qual existia nos tempos antigos, a qual existia no tempo de Naô, no tempo de Adão. Não existe essa pureza daquele tempo, pois aquele idioma era hebraico e original, aquele que foi falado a Adão, que foi falado a Naô, a Noé. Assim, o Pai Celestial agora nesse sistema me dá a inspiração para falar segundo a sua boa vontade. Se eu falar no idioma hebraico, quem vai me entender? Estarei perdendo tempo, porque o Altíssimo tem o poder de me ouvir e transmitir no hebraico para quem for hebraico. Se ele permitir, assim haverá de ser. Aleluia, Yahuwah. E se for para que eu fale hebraico, assim falarei. Em nome de Yahushua, ao qual eu já falo um pouco. Igual o nome do Pai Celestial, que falam que é Deus, eu falo Yahuwah. É um começo.
Mas o Pai Celestial determinou: fala segundo a inspiração que eu te der. E assim falarei, porque ele enviou o seu poder no dia de Pentecostes. E agora, nesse final, concederá o poder a toda a população que acredita no seu nome. Receberão o poder do Altíssimo para viver no período do milênio, no período que cairá os flagelos sobre a terra. Aleluia! Esse poder estará dando força e livramento a você, meu caro amigo. Não é preciso que você seja retirado por nenhum arrebatamento, porque não haverá um arrebatamento conforme é instruído em outros versículos, e outros pontos e outros livros. Não busque outros livros, porque não adianta nada. Se a Bíblia está corrompida, o poder do Altíssimo é o suficiente para filtrar e corrigir essa inspiração maligna a qual está, e falar na minha boca ou na boca de qualquer um outro que escolher o nome de Yahushua para viver. Com certeza receberão esse poder para passar nos flagelos, para viver as pragas, e as pragas não cairá sobre nenhum de cada um dos que crê no nome de Yahushua. Esta é a palavra a qual eu tenho para você, meu caro amigo. Se você for atingido pelos flagelos, o qual há de vir agora no começo do milênio, e prosseguirá por um período de tempo no milênio, com certeza você morrerá. Aleluia, Yahweh. Mas se você morrer, o pago ao qual existirá depois do milênio é a morte. Quem pecar, essa alma morrerá, mas ressuscitará no final do milênio e prestará conta ao Altíssimo. Porque você vai morrer no milênio. É isso que acontecerá. No final do milênio você ressuscitará, e se seu nome estiver no livro da vida do Cordeiro, com certeza você entrará no reino infinito, mas descansará no período do milênio, na morte. Não é grande vantagem. Morrer pelo seu pecado não é vantagem nisso. Mas o Altíssimo é bom, e Ele perdoou todos os pecados ao qual confessar no nome de Yahushua. Confesse o teu pecado hoje, neste momento, em nome de Yahushua, porque é esta palavra que o Altíssimo envia para a tua própria segurança. Porque se mesmo que você morrer,